Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu trago uma visão geral do mês de dezembro, para a gente já ir se preparando e, como eu coloquei aqui, o que a gente deve ficar mais atento nesse mês e que energias que a gente pode e deve potencializar. Esse é um trabalho geral do mês de dezembro, com alguns aspectos que eu elenquei como sendo importantes para a gente prestar bem atenção nos dias em que eles vão estar acontecendo, uns dias antes e uns depois. Então a gente já começa com o dia 1º. No dia 1º a gente tem que cuidar para não ficar muito fora do ar, passar fora do ar a nossa mente, desligados, raivosos, irritados. Isso pode acontecer uns diazinhos antes e uns diazinhos depois. Então, dia 1º, muita atenção no trânsito, muita atenção em assinaturas de papéis, em coisas que a gente precisa realmente ter uma certeza e uma clareza, porque ela pode estar faltando para a gente dia 1º, quinta. Na sexta-feira, como são dias muito próximos, a gente já pode contar, mesmo na quinta, com a energia da disciplina, com a energia da possibilidade de ficarmos com o pé mais na terra, porque nessa quinta-feira e uns diazinhos antes e uns diazinhos depois, que a gente pode estar muito irritado, essa energia de Vênus-Saturno em aspecto harmonioso é muito positiva para a gente conseguir ir conciliando as situações, mesmo que a gente se sinta um pouco perdido. Vamos tentar ficar com o pé bem na terra, como eu digo, sempre bem no chão da realidade. Daí, no dia 3, o Netuno começa a estacionar para retomar o seu movimento direto. O seu movimento direto, o Netuno está em Peixes, trazendo aquelas energias maravilhosas que eu também sempre comento com vocês, da compaixão, da empatia, do perdão, o amor universal, e essas energias vindo muito mais intensamente. No domingo, dia 4, a Vênus faz uma quadratura com Netuno, então da mesma forma que na quinta, a partir de quinta, a gente pode ficar com a nossa mente um pouco confusa. A partir de domingo, sábado, domingo e até uns diazinhos depois, talvez até uns diazinhos antes, talvez até emendando com a quinta-feira e o domingo também, a Vênus faz uma quadratura com Netuno. Então, confusão nos relacionamentos, e relacionamentos independente do tipo que seja, relacionamento social, pessoal, profissional, familiar, pode dar muita confusão aí. Então a gente tem que acalmar e lembrar que a Vênus está em sextil com Saturno, respirar fundo, procurar analisar, refletir, não responder logo de pronto, né? Porque essa Vênus oposição Marte, de repente a gente quer responder e quer resolver as coisas todas muito rápido. Então a gente tem que cuidar, a partir do dia 4, confusão nos relacionamentos. E continua dia 6, na terça-feira, a possibilidade de aumentar verbalmente as coisas. Então pode ter muita fake news, pode ter muita fofoca, pode ter muita falação, muita gente falando sem saber. Vão, por favor, aqui também a partir dessa quinta, dia 1º, vamos procurar saber a fonte que está trazendo determinadas notícias para a gente. Não vamos aceitar logo notícias sem ver da onde que elas estão saindo e de quem é que elas estão vindo, certo? Aí na terça muda a energia significativamente, Mercúrio entra em Capricórnio, tem 2 entradas em Capricórnio esse mês. Mercúrio entra dia 6, a Vênus entra em Capricórnio dia 10, então a nossa forma de pensar vai mudar, a nossa forma de pensar vai ficar impressa com as características capricornianas. De repente a gente fica mais sisudo, a gente fica mais sério, a gente fica mais focado nas coisas
mais estruturais da nossa vida. Daí já 8, a gente também tem que cuidar, e um pouquinho antes e um pouquinho depois, dia 8, é a oposição exata do Sol com Marte. Aqui no domingo, dia 4, aqui no dia 1º, a Vênus opôs Marte. Agora, na quinta, dia 8, o Sol opõe Marte. Então, pode ter muito confronto, muito enfrentamento com as pessoas querendo impor a sua vontade e o outro não aceitando. Marte é o deus guerreiro, é o deus da guerra, então pode realmente ter muita briga e confusão e discussão. Então, dia 10, sábado, a Vênus entra em Capricórnio, então o nosso foco nos relacionamentos vai mudar. Tanto a Vênus quanto o Mercúrio estavam em Sagitário, então era aquela coisa, otimismo, a gente olhando e enxergando longe, tudo era possível. Agora, em Capricórnio, não é a questão do tudo é possível, vamos ver o que dá para fazer com o pé bem na terra. Isso é muito positivo para nos ajudar nos outros aspectos que estão sendo mais difíceis. Um aspecto também difícil, dia 14, que a gente já pode sentir um pouquinho antes e um pouquinho depois, ainda na questão da confusão. Sol, quadratura Netuno, Sol na nossa individualidade básica, Netuno, o deus das águas profundas, dos oceanos. Então, como eu dou sempre o exemplo, de repente a gente está lá no meio do deserto, no meio do oceano. Isso serve também muito para Mercúrio. A gente está lá no meio do oceano, num barquinho, à deriva, não sabe, não enxerga a praia, não enxerga onde chegar. Então o Sol, a gente pode se sentir perdido entre uns dias antes e depois ali da quarta-feira, dia 14, e está chegando o final do ano, as pessoas vão ficando mais agitadas, tem o Sol oposição Marte, tem Vênus oposição Marte, então pode ser um momento de bastante agressividade, podem ser momentos de bastante agressividade nesse dezembro, pode ser momentos de bastante confusão nesse dezembro, então vamos cuidar com isso. Dia 20, o Júpiter retorna a Áries, são trabalhos alguns aí que eu vou fazer, o do Netuno e o do Júpiter com certeza eu vou fazer, então outra energia também se manifesta para nós, né? Energia de ação, e isso é positivo, de atividade, mas aí de repente a gente tem que cuidar para não querer se jogar nas coisas e não prestar atenção em pessoas que não estão concordando com a gente, e daí vai dar uma brigaçada, então vamos ter calma, né? Daí dia 21, quarta-feira, o Sol entra em Capricórnio, então também muda a energia, imprime-se uma outra energia, uma seriedade maior, uma sobriedade maior, mas o Sol entra em Capricórnio em quadratura com Júpiter, então aqui também pode haver conflito. E no sábado, dia 24, Mercúrio está em sextil com Netuno, então a coisa se abre. 28, a Vênus faz sextil com Netuno, então vamos realmente aproveitar de 21, 24, 28, 29, para absorvermos e sintonizarmos com as energias netunianas positivas, não aquelas que nos deixam lá no meio do oceano, não. Aquelas positivas, de entendimento, de busca por compaixão pelas pessoas, e a gente precisa muito disso. E no dia 29, Mercúrio começa a estacionar para retrogradar, então a gente vai ter que revisar, daí ele está em Capricórnio, daí a gente vai ter que revisar com seriedade algumas coisas por aí. Certo, pessoal? Então, eu queria só trazer as datas para quem quiser anotar,
poder ter ali no papelzinho, né, direitinho, que dia, eu estou me sentindo meio confusa, o que tem hoje, né? Ah, tá, hoje o Sol está quadrado com Netuno, hoje Mercúrio está quadrado com Netuno, vou cuidar os meus documentos, vou cuidar meu celular para não esquecer em nenhum lugar, eu tenho que assinar alguma coisa hoje, eu tenho uma reunião hoje, então eu vou preparar essa reunião com um dobro de atenção para não deixar nenhuma ponta solta. Então, pessoal, por enquanto era isso, anotem as datas, se observem, se vocês estão se sentindo meio estranhos, vão lá, vejam o que está acontecendo no céu, porque assim no céu é na Terra. Então, é uma tentativa de ajudar ainda mais a vocês e a mim mesma, a gente entender o que está acontecendo, que tipo de energia, com que tipo de energia que a gente está lidando, ok? Nesse dezembro. Então, por enquanto era isso. No céu da semana eu detalho mais ainda. Vale a pena vocês acompanharem também o céu da semana. Vale a pena acompanhar os trabalhos que eu estou fazendo, ok? Por enquanto era isso. Até mais.